Mateus capítulo 3, do 7 ao 10, olha o que diz. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém, igreja? Feche seus olhos. Santo Deus, esta é a tua palavra. E nós cremos, ó Deus, que nós não sairemos daqui como entramos. Eu te peço que prepare o nosso coração para ouvir essa palavra e que ela transforme verdadeiramente as nossas atitudes, as nossas decisões. Nós não queremos, ó Deus, voltar como chegamos. Que ela faça para aquilo, o propósito para o qual o Senhor já designou. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Pedrito, você está bem, querido? Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero que você viaje comigo agora. Pensa comigo. Faça uma viagem junto comigo aqui. Imagine uma multidão de pessoas afluindo na direção do deserto. Não havia templo, não havia bancos, não havia ar-condicionado, não havia luzes, não havia absolutamente nada. Era no dia, no sol quente do deserto. E lá havia um homem. E mais do que um homem, não existia ali também aquela questão da liturgia organizada, como a gente abre o culto aqui com uma oração, depois nós louvamos, depois tiramos os dízimos e ofertas, agradecemos os dízimos. Não existia isso. Esse homem chamado João Batista, ele era uma voz que era como uma tocha de fogo nas mãos de Deus. Abre ali para a gente, Elias, por favor, querido. Ele era uma voz cheia do Espírito Santo de Deus. Ele estava ali para fazer de fato a diferença. E a voz só dizia uma coisa: arrependei-vos, arrependei-vos. E a gente às vezes não entende, porque quando ele começa a chamar o povo de Deus para se arrepender, ele começa exatamente das elites religiosas daquele tempo. Ele não está falando para o povo comum, ele começa a confrontar exatamente a elite religiosa daquele tempo. Ele estava falando para os sacerdotes, ele estava falando para os donos do templo, aqueles que se julgavam melhores. Mas o que eu vejo de mais interessante na pregação de João Batista é porque ele não bajulou. Eles iam até o deserto para ver a pregação de João Batista, porque eles queriam ver se de fato o que ele dizia estava na palavra. Então ele faz um evangelho de confrontação, sem tapinha nas costas, sem alisar. Ele era um incendiário de Deus. João Batista era aquela pessoa que olhou para os homens mais respeitados do seu tempo e disse: raça de víboras. Você imagina você vir para a igreja, Carol, eu te chamo, ô víbora. Complicado, hein, Carol? Imagina um negócio desse. Esse pastor está doido, esse pastor enlouqueceu. Como é que a gente vem para a igreja e chama a gente de víbora? Pensa nisso, Marcão, que coisa estranha. Rapaz, está chegando a minha namorada de víbora. Eu falei: rapaz. João Batista não alisava não. João Batista falava: raça de víboras. Quando os sacerdotes chegavam, os sacerdotes assustavam. E quando eu lembro de Jesus em frente ao templo, e ele chama os sacerdotes também de raça de víboras, eu falei: aprendeu com João Batista. E por que que ele faz isso? Porque João sabia de algo que muitos de nós esquecemos. Sabe o que é, queridos? Deus não se impressiona com a aparência. Pode vestir sua roupinha bonitinha, pode vestir o seu vestidinho, pode colocar o seu terninho lindinho.
Deus não está se importando com a nossa aparência. Ele não liga se você usa cabelo rastafari, se você não usa cabelo, como o Tiaguinho. Ele não está importando com isso. Deus está se importando com os frutos. Ele está procurando frutos em mim e em você. Ele não está ligado no que eu falo no discurso, porque o meu discurso pode ser vazio, o seu discurso pode ser vazio. Ele está procurando o que está de verdade saindo daqui de dentro, porque se não tem um alinhamento entre o que está no nosso coração e aquilo que sai da nossa boca, então tem algo muito errado conosco. E aí a gente vai ter que cantar o que a Aninha cantou aqui: muda o meu coração, porque tem que ter alinhamento entre aquilo que eu sou, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Sabe por quê, queridos? Religiosidade sem arrependimento é veneno. Religiosidade sem que você tenha desprendido daquilo que te prendia lá atrás, no pecado, é religiosidade vazia, é veneno puro, é falsidade, é hipocrisia. E quando a gente olha para o que ele ensina, o que ele deixa muito claro que o juízo de Deus estava chegando, e que o tempo é hoje, é agora. Quando ele começa a pregar, ele fala isso, aleluia. Porque João Batista, queridos, ele foi o último profeta. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Deus passa 400 anos em silêncio, é muito tempo, desde a morte de Malaquias, que fala sobre a vinda de Jesus. Vem então, depois de 400 anos de silêncio, João Batista. O pastor Hernandes Dias Lopes chama João Batista de dobradiça do tempo, porque ele muda as eras dos profetas e o tempo de Jesus. Então ele foi o último, depois de 400 anos. Então ele foi um homem chamado desde o ventre de sua mãe. Ele foi separado por Deus, porque estava escrito sobre ele. Ele foi ungido pelo Espírito Santo antes mesmo de nascer. O Espírito Santo já tinha ungido João Batista para ter esse ministério. E ele tinha um estilo diferente. Ele não estava pregando na sinagoga, ele não estava pregando em um lugar bonito, ele prega no deserto. E uma pregação verdadeira, não importa onde ela estiver, Deus chama os seus para aquele lugar. Outra coisa que ele fez diferente, queridos, além de pregar no deserto, ele não usava um terno bonito. E hoje eu fiz questão de não vir de terno, para vocês não ficarem olhando para mim com um terno bonito. Ele pregava com uma roupa de camelo. Pensa aí, Pedrão, pelo de camelo. Ele usava essa roupinha e botava um cinto ainda e tirava a onda. No meio do deserto, usando roupa de camelo, pastor Edson. O negócio devia ser muito engraçado, não. Pense no calor. Nem ou não? Pensa comigo. Esse estilo diferente. Talvez você não tenha pensado por que ele não usava uma roupa normal, de tecido normal, Pedrinho. Sabe por quê? Ele queria se humilhar. Ele queria mostrar que tinha alguém mais poderoso que ele, já que ele estava preparando o caminho para alguém maior que ele, que era Jesus. Então ele se coloca numa posição de humilhação. Então ele veste uma roupa de pelo de camelo, um pelo que ninguém dá muito valor, não é não, Danilo? Aquela roupa que não tem tanto valor, mas ele coloca aquilo e ele começa a pregar. Porque sabe como eram as vestes dos sacerdotes, queridos? Eram chamadas de vestes talares, porque eram todas de um finíssimo linho, branquíssimo, com linhas azuis. Eles tinham uma mitra na cabeça, eles tinham várias coisas amarradas, uns cintos diferentes, tinham seus filactérios amarrados nas mãos. Eles andavam igual uma árvore de Natal, paludo, cheios de si. João falava assim: olha,
Eu não preciso de vestir uma roupa tá lá. Eu não preciso de um vestido sacerdotal para estar cheio de Deus. Porque pode vestir o que você quiser, mas se você continuar vazio por dentro, não adianta nada, porque não é de aparência que nós devemos viver. Ou nós vivemos a verdade de Cristo, ou não adianta colocar a capinha, a roupinha de crente. Sabe por quê, queridos? Nós podemos enganar as pessoas, mas nós não enganamos a Deus. Eu posso enganar vocês, mas não tem como enganar a Deus. Vocês podem enganar o pastor, a pastora, mas vocês não enganam a Deus. Deus conhece o coração de vocês. E não adianta você achar, Deus vai entender. Eu não consigo libertar desse pecado, pastor. Não adianta você dizer isso. Deus está chamando, você está confrontando, eu não aceito, eu não quero. Eu quero uma vida de liberdade, mas sem o pecado. Você não pode ser escravo do pecado. Porque quando nós somos escravos do pecado, nós servimos a Ele, não servimos a Deus. Eu não ouvi um amém. Sabe outra coisa que João Batista também não fazia, queridos? Ele não comia nos banquetes. O cardápio de João Batista, Marco, era diferente. O cardápio dele não era na mesa. O cardápio de João Batista era mel silvestre e gafanhoto. Pastor Adriano, me ouve? Você está aí? Nós viajamos para Israel, eu e a pastora, em 2012. E nós subimos o Monte Sinai para queimar os pedidos. Pense num negócio pesado, gente, porque são horas, são média 3 horas de subida, numa ladeira íngreme, de madrugada, a 2 graus, bem frio, muita pedra, muita poeira, muito camelo te atropelando, muita gente, e nós subimos, e foi maravilhoso. E depois nós voltamos, em Israel, o nosso guia, ele disse para nós, João Batista, qual era o cardápio de João Batista, o que ele comia? Falei, mel silvestre e gafanhoto. Mas se ele era judeu, ele não podia comer inseto. Eu falei, verdade. Ele falou assim, pois é, mas você sabe o que era? Eu falei, gafanhoto. Ele não era gafanhoto. E outra, estava no deserto, como é que tinha mel? Não tem flor? Eu falei, rapaz, que coisa difícil, que guia ousado. Ainda bem que não era pastor, para não passar vergonha, né, pastora Cíntia? Hein, Pavão? Eu falei, rapaz, e ele falou assim, eu não vou falar nada para vocês não, amanhã vocês trazem a resposta. E estava com o pastor Ivan, com a pastora Ida, e eu e a Adriana ficamos a noite inteira e fomos para a Bíblia e não achava nada, e a gente começou a falar, gente, que coisa que esse homem, mas o que diz em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Tem que conhecer a palavra de Deus. E ele falou para a gente que no dia seguinte, aí, descobriram? Aí eu falei, a parte do mel eu descobri, mas do gafanhoto não. Ele o que foi? A parte do mel, o mel silvestre não é mel de abelha de verdade. Como era feito? As tâmaras, eles faziam as tâmaras, deixavam elas secarem, e depois que as tâmaras estavam secas, aí eles moíam. E aquilo, o suco que descia das tâmaras, era o tal do mel silvestre. E eu já tomei, e é doce igual mel de verdade, até mais gostoso, porque não é tão doce como o mel. E o gafanhoto? O gafanhoto para mim era o gafanhoto, era o inseto. E ele disse, não é. Era uma raiz que quando ele puxava, ele cozinhava aquilo e dizia que era gafanhoto. E durante anos, eu preguei falando isso. Falei, é? E o pastor Ivan, rapaz, descobrimos lá Israel, que a gente foi para Israel. E aí, eu estudando esse texto, eu falei assim, aquele mentiroso daquele guia, mentiu para mim, eu acreditei.
Abra sua Bíblia aí, Levítico 11, 22. Vou te contar essa história. Você vai assim: ah, pastor, o guia te enganou? Me enganou. Levítico 11, 22. Olha o que está escrito aí. Já acharam? Olha o que Deus está dizendo. Levítico é o livro onde existe os ordenamentos de Deus sobre o que vestir, o que comer, o que fazer. Então diz assim, ó, Levítico 11, 22. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie. O que está dizendo aí, gente? O gafanhoto, devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e de novo o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. Então ele mentiu. Ele podia comer inseto. Qual inseto? O gafanhoto. Então, quando alguém pregar, você vai lá e pesquisa, faz igual o pastor. Acreditei durante um tempão. E aí eu falei, eu vou falar essa para a pastora, mas não só vou falar no altar. Ela também ficou pensando que era uma raiz. O cara contou aquela historinha. E podia. Então, qual era o banquete de João Batista, queridos? Mel silvestre e gafanhoto. E de novo, era uma forma de dizer, uma forma de confrontação. Quando ele comia, o banquete dele era gafanhoto. Eu disse, meu Deus. E tem gente que fica pensando, mas como é que é aquela perninha? Imagina, descendo na garganta. Segundo o Renan, tinha churrasquinho de gafanhoto. Hein, Adinha? Eu acho que o Renan já comeu churrasquinho de gafanhoto. Pois é, Renan. Eu estou vendo aí, acho que ele... mas o camarão é um pouquinho diferente, dona Áurea. Mas o camarão, não dá para pensar numa muqueca de grilo. Uma muqueca de gafanhoto, eu acho que não ia ser legal, hein? Não. Rapaz. Queridos, então, os gafanhotos são um dos poucos insetos que eram permitidos pela Torá. E às vezes a gente não entende. E o que eu olho para João Batista é que de fato ele não buscou plateia, ele não buscou aprovação, ele só queria uma coisa: que as pessoas se arrependessem. Arrependei-vos! Arrependei-vos! Queridos, eu nunca vi ninguém mudar, eu nunca vi nenhuma pessoa ser transformada sem arrependimento. Porque se ela está num caminho errado, enquanto não há um arrependimento, um reconhecimento daquilo que ela faz, que ela desagrada a Deus, ela continua fazendo. O tempo que a gente leva para ser liberto de determinadas coisas está muito ligado ao tempo que nós desprendemos daquilo que nos aprisiona. Porque o pecado, a palavra nos diz que ele nos escraviza, nós servimos ao pecado. E o pecado, ele dura o tempo, ou a libertação, dura o tempo que você se arrepende e deixa. Eu já vi libertação acontecer em uma semana, em um dia. Gente que era viciado em cigarro, não conseguia parar de fumar, falou assim, a partir de hoje eu não fumo. E tem 30 anos que não põe cigarro na boca. E eu já vi libertação que levou 2 anos. Já vi libertação que levou 9 anos. Por quê? Porque desprender, se arrepender do pecado, não é simples, não é fácil. Mas é necessário. Amém, igreja? E João Batista é o tipo de pregador que nós estamos precisando hoje, que é o pregador do avivamento. Nós estamos precisando de viver um avivamento, sim ou não? Então, quando ele diz raça de víboras, ele está aqui denunciando a natureza pecaminosa de pessoas que vivem de forma falsa.
E muitas vezes somos nós que vivemos aqui dentro da igreja de forma falsa. A gente fala uma coisa e faz outra. A gente age de um jeito completamente, às vezes, contrário do que está na palavra de Deus. E João está confrontando aqui: ei, para de hipocrisia. Até quando vocês vão ficar nessa hipocrisia? Vocês estão achando que Deus não está vendo? Então a gente precisa de ter uma mudança real, para que Deus comece a operar determinadas coisas ou milagres na nossa vida. Porque muitas vezes nós não experimentamos milagres, porque nós não queremos deixar o pecado. A gente não quer ser transformado. E pregar o que não se vive é de fato ensinar e não praticar. Não tem sentido. Você tem que praticar aquilo que você prega, aquilo que você acredita. E Deus está levantando pessoas para confrontar você e a mim nessa terra, para que nós sejamos verdadeiramente transformados. Porque, queridos, o púlpito, ele não pode ser só de aparência. E, infelizmente, a gente tem vivido isso. Igreja vazia, é verdade. Mas igreja cheia não é sinônimo de transformação, não. Sabe por quê, queridos? Porque tem pirotecnia às vezes demais. E isso está contaminando a igreja. Eu vou pôr LED aqui ainda. Mas tem igreja que tem um LED tão grande que as pessoas ficam encantadas. É muita luz, é muita fumaça. E as pessoas ficam olhando para a estrutura. Fica assim. Esquece de olhar para Deus. O centro é Jesus, queridos. O centro é Jesus. E o pessoal falou assim: pastora, não tem jeito de colocar esse Jesus aí não, pastora. Nós vamos tirar o Jesus daí, pastora, porque a hora que colocar a luz, vai ficar estourando na câmera. Amém. Não é? E ela foi: ninguém toca no meu Jesus, ele vai ficar aí. Ah, mas vai estourar quando bater a luz. Arranca a luz, a gente prega no escuro. Mas pastora, vai ficar feio. Não interessa, Jesus tem que estar no centro. Eu não vou ficar olhando para a estrutura não. Ainda brigou com o irmão. Não vou ficar olhando para a estrutura não, meu irmão. Ninguém toca no meu Jesus. Você que acha um jeito, e largue o meu Jesus lá no centro, porque ele é o centro dessa casa, da minha vida, da minha família, do meu ministério, da tua vida. Ele é o centro. E Jesus falava, e Pedro e João falava: ele é o centro, é ele. E aí eles arranjaram um jeito, colocaram ele inclinadinho assim, que aí a luz não estoura. Mas Jesus ficou no centro. Ninguém toca no Jesus da pastora não, e nem no meu Jesus, senão dá ruim. Amém? Amém. É o nosso Jesus. Então João deixa algumas coisas claras. Salvação não vem por tradição, porque existia isso neles. Olha, nós somos descendência de Abraão. Não existe isso, queridos. Não é porque os seus pais, seus avós, bisavós foram crentes, você nasceu num lar crente, que a sua salvação está garantida, não. Só existe salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Eu não ouvi o amém de todo mundo. Só existe salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Não é porque a minha avó foi fundadora de igreja. A minha avó fundou a primeira igreja presbiteriana de Piuí, lá no interior de Minas Gerais. A vovó Neném, ou a vovó Maria José, ela ajudou. Eu congreguei nessa igreja durante 5 anos da minha vida. Foi fundadora de igreja, uma igreja grande, com mais de 300, 400 membros. Está lá até hoje funcionando. Em mais de 70 anos, 80 anos. Está lá. Mas isso era garantia para mim de salvação? Se eu não me arrependesse dos meus pecados e mudasse a minha vida, inferno, ó,
fogo, morte, separação de Deus. Porque, queridos, sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há perdão, sem arrependimento não há restauração. Sem arrependimento a gente não tem mudança de vida. E João está dizendo: olha, não adianta vocês fugirem da ira não, fugir do juízo de Deus não, porque Deus está vendo, aonde a gente for, vai ter o juízo de Deus, só não tem se houver mudança, tem que ter mudança. Então João faz uma denúncia muito pesada: vocês não estão vindo aqui, senhores fariseus, me ver pregar aqui no deserto, por causa das minhas roupas, porque eu estou usando uma pele de camelo. Vocês não estão aqui para comer comigo, porque vocês não vão comer o gafanhoto que eu como, e não vão comer o mel que eu como. Vocês não vieram aqui para se arrependerem, vocês vieram aqui para ver se o que eu estou pregando, de fato, é o que está na palavra de Deus. E ele começa a confrontar: quem é que enganou vocês? Quem disse que era só aparecer aqui e estava tudo certo, está tudo pronto? Então, ele começa a confrontar os sacerdotes: vocês não vieram aqui por temor ao Senhor, vocês não vieram aqui por quebrantamento de alma, vocês não vieram aqui reconhecendo o pecado de vocês. Vocês acham que por causa da linhagem de vocês, vocês têm a salvação garantida. E eles foram por causa do medo das consequências, e não para ter um ajuste, um acerto de vida, uma mudança real. E quantas vezes nós estamos vivendo isso dentro da igreja? Gente que fala de Jesus e dá glória a Deus, e agora até quem não é crente fala glória a Deus, Jesus, mas não tem nenhuma intimidade, porque virou uma coisa comum. Sim ou não, igreja? Está todo mundo querendo escapar do inferno, mas ninguém quer renunciar ao pecado. Está lá o pecadinho. Então João começa a fazer uma revelação sobre a hipocrisia, que era esse medo da punição, e não de fato um desejo de transformação. E essa verdade desconfortável, ele começa então a expor diante deles: vocês não vieram aqui buscar Deus, vocês vieram buscar um alívio da parte de Deus. E eu não quero que essa igreja aqui viva isso, porque eu não quero que vocês vivam com medo, queridos. Não é de Deus a gente viver com medo, porque tem muita igreja: se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Isso não é o evangelho que João queria, não é o evangelho que Jesus queria. O evangelho que Deus quer para mim e para você é um evangelho de transformação, e não um evangelho de medo. Sabe por quê? O medo nos separa, o medo nos faz ter atitudes muito mais pelas consequências daquilo do que por amor à palavra de Deus. Eu não vivo, eu não deixo de fazer, eu não deixo de pecar porque eu tenho medo. Eu não peco porque eu tenho amor ao Senhor. Eu sou grato a Ele pelo que Ele fez, pelo que Ele faz na minha vida, nesse ministério e na vida de vocês. E é o amor que tem que nos impulsionar, é o amor que tem que nos levar na direção de Deus, e não o medo, porque o medo, ele te prende. O medo, ele não deixa você caminhar na convicção do Espírito. O medo, ele pode impedir você de pecar, mas ele não te dá o reconhecimento que aquilo é mal, que aquilo é pecado. E o medo às vezes te tira também o entendimento da justiça de Deus. Então eu não vou viver, eu não quero que você viva com medo. Não é pânico, não é tradição e nem emoção. A gente tem que viver de fato crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio para nos salvar e para transformar a nossa vida, as nossas atitudes. Então, queridos,
quando ele fala essa acusação tão pesada, eu sei que é pesada, raça de víboras, é porque ele sabia da falsidade, do veneno, da astúcia, do engano. Eles eram de fato simulados. Então ele começa a dizer: olha, a ira de Deus é real, e vocês vão experimentar a ira de Deus, por causa da hipocrisia de vocês. E ele não fala assim: olha, a ira está por vir. Chegou, é hoje. Então ele diz: a ira é certa, a ira é iminente, ninguém escapa dela sem arrependimento verdadeiro. Não pense você. Mas João, ele olha para os fariseus e para aqueles homens que estavam ali, falando para ele: olha, vocês estão confiando aí na linhagem de Abraão? Estão confiando no templo? Porque o templo, queridos, de Salomão era um orgulho para o povo judeu. Tinha muita gente que acreditava que pelo simples fato de ir na igreja, de ir na sinagoga, no templo de Salomão, era o suficiente para a salvação. Sabia disso? Tinha gente que tinha aquilo como um dogma, como se fosse algo que assim: olha, eu sei que eu estou todo torto, no pecado, sujo de lama, mas se eu for lá no templo e sacrificar, no outro dia eu posso voltar a pecar normal, está tudo lindo. E tem gente que faz isso. Eu vou para a igreja domingo e quarta para não ir para o inferno. Se eu não for para a igreja, Deus vai me castigar. Quantas pessoas pensam assim? Se eu não for, eu já sou o contrário. Se eu não vier para a igreja, eu sinto falta da adoração, eu sinto falta de ouvir a palavra de Deus, eu sinto falta da comunhão com vocês, eu sinto falta do calor, eu sinto falta da presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu venho porque eu quero ser transformado, eu venho porque eu preciso ser transformado todos os dias, eu venho porque eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de Deus. E a gente não pode vir para a casa de Deus achando que só o fato da gente vir já é o suficiente para Deus livrar a gente de todo mal e não ter nenhuma tribulação na vida. Mas não é isso que acontece. Sabe o que, queridos? Toda quarta, todo domingo, ou todos os dias eu estou orando, eu estou de joelhos, eu estou falando com Deus, e as tribulações vêm. Porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Meu Deus, quando eu ouço isso, eu falo: Jesus, como é difícil. E é verdade. E a gente tem aflição, tem tribulação, e tem dia que eu vou para o joelho e falo com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não estou aguentando tanta aflição, é tanta tribulação. Teve uma vez que eu tive que orar com a pastora Cris e Sarinha, eu falei: Deus, está difícil, porque já tinha assim alguns meses, e não tinha um dia sequer que não tinha uma tribulação daquela, só notícia ruim. Eu falei: Jesus, está duro. E não tinha uma noite que eu não orava e chorava na presença de Deus. Mas o que acontecia? Eu sabia que no tempo do Senhor Ele ia cuidar de tudo. Então a minha esperança estava lá assim: se eu estou passando por isso, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. Então eu glorificava: Senhor, eu te glorifico. Eu não sei o que é que o Senhor quer que eu aprenda, mas eu vou aprender. Me ensina. E depois de meses de tribulação e de aflição, Deus falou assim: você entende que você é muito mais resiliente do que você imaginava? Eu te sustento e você vai muito mais. Se for preciso passar 1, 2, 10 anos, você suporta, porque sou eu que te sustento. E quando nós entendemos que não é a nossa força, é a força que vem de Deus, não tem tribulação que a gente não suporte, e o tempo que for. Lázaro, quando cantava aquela: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem dia que a gente está passando prova, a gente tem que começar a aprender a glorificar a Deus, porque tem uma coisa que muda dentro de nós, quando nós aceitamos as provações
Nós olhamos para o céu e falamos assim: ó Pai, eu aceito, porque o Senhor tem ou está me ensinando alguma coisa. E tem aquele outro louvor que a gente canta aqui: Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É para você crescer, é para você vencer. Deus está te ensinando a ser forte. Vem para a morte. E às vezes olha, gente, é no deserto, é na dificuldade que a gente cresce. As melhores lições, as que mais tempo duraram e que estão ainda em mim, as lições que eu nunca esqueço, foram aquelas que eu vivi nos piores momentos. Na lágrima, no choro, no sangue, na solidão. Porque essas lições, elas ficam marcadas na nossa alma e não permitem que a gente retroceda para o pecado, retroceda com o inferno. Porque a gente tem uma visão, o alvo tem que ser Jesus, o centro tem que ser Jesus. Mas não é possível isso sem arrependimento. E em Mateus 3,9 ele diz então: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. E o que ele estava querendo dizer para eles? Olha, filho de crente não é neto de Deus. Fala para quem está do seu lado aí. Filho de crente não é neto de Deus. Igreja, fala aí para quem está do seu lado aí. Igreja cheia não significa céu cheio. Amém, igreja? Fala tem alguém aí que do seu lado aí, não sei se algum cargo, assim, cargo e ministério não salva ninguém. Pode ser pastor, presbítero, pode ser profeta, apóstolo, agora tem até centurião. Eles vão inventando. Não adianta só profeta, agora tem ancião, tem, rapaz, agora chegou centurião. Falei, rapaz, é romano? É romano, isso não é crente não. Centurião, já tem uma também, centurião. Eu falei, rapaz, que evangelho é esse? Esse eu não conheço não, Jesus não chamou ninguém de centurião. Tinha o centurião que foi lá que ele salvou o servo do centurião. Sim ou não, igreja? Pois é, então João continua confrontando. Quem enganou vocês dizendo que é fácil escapar da ira vindoura? Vocês acham que Deus é manipulável? E eu pergunto para vocês estão achando que tem jeito de manipular Deus? Tem crente que é bem inocente, acha que pode enganar Deus, pode manipular as coisas com Deus, acha que às vezes só a cerimônia resolve, levanta a mão e chora no louvor, sai lá fora amaldiçoando as pessoas, falando mal de todo mundo. Não gosta daquela pregação daquele pastor, muito chata. Aquela pastora, não gosto daquela pastora, não gosto dela. Que povo enjoado daquela igreja. Crente, raça de víboras. Povo crente chato. Fala que não pode beber, que não pode fumar. Deixa eu beber, fazer o que eu quiser. Vai, meu filho, faz o que você quiser, vai para o inferno, infeliz. Não é assim que tem vontade? Tem hora que eu dou vontade de fazer. Eu tenho um amigo que faz tudo isso e ele ainda é adúltero. Eu falei, meu filho, você vai para o inferno de cabeça para baixo, infeliz. Por que você não abandona isso? Ele, rapaz, mas é bom demais. Eu falei, meu filho, a porta do céu para o céu é estreita, filho. Não tem jeito não, a porta larga leva para o inferno, negão. Não tem como. É estreita. A porta é estreita. Sabe por quê? Para a gente não folgar. Não dá para folgar não. Se folgar, a porta vai ter que ficar mais larga. E a porta larga não é para mim nem para você. A porta para mim e para você é o quê? A porta estreita. A porta é
estreita. E ele pergunta: ei, quem foi que fez vocês acreditarem no evangelho barato? Porque o evangelho barato é o evangelho da prosperidade, da bênção. Olha, eu vejo uma chave de um carro novo. Aonde que está? Ali tem uma, tem duas, tem três. Nada contra, viu, gente? Nada contra. Eu profetizo carro novo para todo mundo. Nada contra. Mas, infelizmente, não é por causa do profeta que está profetizando isso, não. É por causa dos crentes que estão lá do outro lado, só vai na igreja atrás disso. Já chega com a mão assim, para pegar. Está soltando o que aí? Ô vaso, é casa, é carro, é cartão de crédito ilimitado. Está soltando o que aí, vaso? Hoje tem o que aí na oferta de hoje? Está de Black Friday celestial? Tem alguma bênção do céu que eu ainda não vi? Já chega com a mão para pegar. Sim ou não? João está falando: ei, para, arrepende-se. Porque, olha para mim, olha a minha roupinha de camelo aqui, ó. A minha roupinha de camelo. Aqui meu prato do dia, melzinho e gafanhoto. É isso aqui que vocês têm que entender. É se humilhando. É para se humilhar. Não adianta ficar todo bonitinho, não. Não adianta achar que o tupete bonito vai enganar Deus, não. Não engana, não. Deus conhece, ó, o nosso coração. Ele sabe. Não adianta. Pode passar o reboco que for, minha irmã. Se o coração não estiver limpinho, não vai adiantar ficar bonitinho na casa de Deus, não. Deus está olhando para dentro de você e de mim. E é isso. Deus está falando: olha, é onde muita gente falha. Aquela fala igual crente, roupinha de crente, mas atitude. Abre lá, gente, por favor. Atitude de quem não, parece que nunca chegou perto de Deus. Um coração duro, coração que não ama, coração que não perdoa. Não é isso que Deus quer de mim, de você, não. E a mudança só vem com arrependimento real. Isso não tem jeito. Sabe por quê, queridos? Não foi Deus que nos induziu a fugir da ira. Não. Muitas vezes é o medo, como eu já te falei. Mas o arrependimento é diferente do medo. O arrependimento é o reconhecimento daquilo que eu preciso de ser transformado. E ele diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Que frutos são esses? É um sentimento? Que frutos são esses? Eu pergunto para você: quais são os frutos dignos de arrependimento que João está falando aqui? Fruto não é sentimento, fruto é evidência. Diga comigo: fruto não é sentimento, fruto é evidência. Evidência de quê, pastor? De arrependimento verdadeiro. Olha só, a gente muda as nossas atitudes, nós mudamos as nossas escolhas, nós mudamos as nossas prioridades, nós mudamos os nossos relacionamentos e nós mudamos o nosso caráter. Sim ou não? Queridos, Deus está falando com pessoas aqui hoje. Tem relacionamentos que Deus não quer que você continue tendo. Ah, pastor, eu vou virar inimigo agora dos outros? É, pastor? Que conselho ruim é esse, pastor? Como é que eu vou deixar de ser amigo das pessoas, pastor? Que conselho é esse? Deus está dizendo assim, não é, meu filho, minha filha, não é para você ser inimigo de ninguém, mas tem certas companhias que te levam para o mal. Ao invés de te levar para a igreja, te leva para o outro lado. Em vez de te dar um bom conselho, te aconselha para o mal. Você chega lá: rapaz, minha mulher brigou comigo. Dá o pé nela, rapaz. Tem tanta mulher nesse mundo. Vai ficar aguentando zoeira de cabeça de sua mulher, rapaz? Dá tchau para ela. Tem 10 na esquina aí. É esse conselho que você esperava de um bom amigo? Os meus pelo menos falam comigo: rapaz, você está orando pouco. Rapaz, mas a pastora está brava demais. Reclama de tudo. Todo dia acorda brava comigo. Não fiz nada.
Ela olha a minha cara, eu dou bom dia, ela, bom dia por quê? Não sei não, meu amor, só bom dia. E se eu conto isso, ele fala assim, larga, vai embora. Não, meus amigos falam assim, ora mais, ame mais, tenha mais paciência, aceite mais, abrace mais. Sabe por quê, queridos? Amigo de verdade, ele está preocupado com a longevidade da sua família, com o seu bem-estar físico, espiritual, emocional. Amigo de verdade te oferece o ombro, te oferece bons conselhos, sim ou não, Carol? E não é para sair falando com todo mundo, não, porque Deus direciona para cada assunto da nossa vida uma pessoa diferente. Eu tenho amigos e amigas que eu falo sobre a minha vida sentimental com uma pessoa, eu falo da minha vida profissional com outra, eu falo da minha vida espiritual com outra pessoa. Por quê? Porque eu tenho que saber aonde eu vou extrair o melhor conselho. Porque Salomão diz o quê? Ele diz lá na palavra que na multidão de conselhos reside a sabedoria. Então nós temos que nos aconselhar e nós precisamos estar cercados de bons conselhos. E só é possível isso, produzir esses frutos dignos de arrependimento, quando essas coisas são mudadas, as nossas atitudes, escolhas, prioridades, relacionamentos, porque de novo, um relacionamento ruim, uma amizade ruim vai te levar para o mal. E depois que nós temos tudo isso transformado, então nosso caráter também é transformado. Amém, igreja? Essa frase aqui é linda. Quem nasceu de novo, deixa marcas do céu na terra. Olha isso. Quem nasceu de novo, deixa marcas do céu aqui na terra. Aonde eu e você passarmos de fato transformados, nós deixaremos a marca de Cristo. Aonde eu e você passar, nós precisamos de impactar a vida das pessoas. A coisa mais estranha é quando as pessoas elas não estão esperando que você faça determinadas coisas. Eu fiz uma reunião essa semana com os meus diretores e os 3 estavam na minha sala e eu falava com eles sobre os planos que a gente ia fazer para o próximo ano e como eu gostaria que eles se relacionassem. E na hora que eu terminei a nossa reunião, eu falei, eles se levantaram, foram se despedir de mim, eu falei, calma, a gente ainda não vai embora. Ele, por que a gente se levantou então? Porque nós vamos orar. Olharam para a cara do outro assim, orar? Sim, orar. Porque vocês não sabem, mas eu sei que o que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Então eu falei, dê as mãos, porque eles estavam brigando muito. Cada um queria o negócio do seu jeito. E cada diretor, mais vaidoso que o outro, queria que a coisa funcionasse do seu jeito. E eu falei, como é que faz uma casa dividida? Não subsiste? Não é assim que diz a palavra? E eu falei, vamos orar. E eu mandei eles falarem. Deus, repete comigo, Deus, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que nós estamos em unidade. E eles repetindo. Eu falei, glória a Deus. E nós vamos andar em comunhão. E nós vamos fazer o que a tua vontade deseja para esse lugar, porque eu sou dono desse lugar, o Senhor é dono desse lugar, e o Senhor é dono das nossas vidas. E eles, o Senhor é dono das nossas vidas. E nós não queremos fazer aquilo que é a nossa vontade, mas aquilo que é a sua vontade, porque o Senhor é dono daqui. E eles foram repetindo, dai-nos sabedoria, ó Deus, tira os empecilhos, tira o engano, não deixe que a gente tome decisão errada. Seu Espírito Santo nos conduza pelo caminho da verdade. E quando eles começaram a dizer isso, eu falei, agora a coisa muda. Sabe por quê, queridos? Nós temos que impactar as pessoas com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, precisa de deixar a marca do céu aqui na terra.
E Deus te chamou para isso. Eu não quero que você desvie os seus olhos disso. Então ele fala: e não presumais dizendo dentro de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Alguém tem dúvida disso? Do poder de Deus? Se Deus quiser transformar essas pedras aqui em filhos, Ele transforma, porque Ele é Deus, não há limite. E eles se vangloriavam: vocês estão achando que vocês são só descendência de Abraão? Vocês têm passe livre espiritual? Não existe isso. Queridos, o nosso passe livre espiritual, se nós estivermos em Cristo, se o Espírito Santo estiver em nós, aí nós temos passe livre, nós temos acesso aos céus. Sim ou não, igreja? E os fariseus disseram essa mesma frase para Jesus. Lá em João 8,39 ele diz: nosso pai é Abraão. Olha o que Jesus fala com eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão, mas agora vocês procuram me matar. Sabe de quem vocês são filhos? Vós sois filhos do diabo. O diabo é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Jesus também confrontou. Sabe por quê, queridos? Jesus conhece o nosso coração. Então eu quero que você dê uma paradinha aqui e lembre-se: não é o fato de tomarmos posse da bênção de Abraão, quando ele diz: benditas serão todas as famílias da terra por causa de Abraão. Nós somos família de Deus, sim ou não? Todos serão benditos, somos benditos sim, mas são as nossas atitudes, as nossas decisões, o nosso compromisso com Deus é que nos difere dos demais, sim ou não, igreja? E o nosso pai é Deus, não é o diabo. Mas lembre-se, quando você começa a contar suas mentiras, o pai da mentira é quem? Então, cuidado com o pai que você está querendo para a tua vida. Amém, igreja? Tem gente que tem... Ai, ai. Fala ou não fala, dona Áurea? Pode falar? Tem gente que tem um prazer em mentir, contar historinha. Conta historinha para os outros, conta historinha para o patrão, conta historinha para o pastor, conta historinha para todo mundo. É historinha, é mentira. O que é pior? Conta historinha para si mesmo. Mentira. Enquanto você continuar mentindo para você, enquanto você continuar mentindo para as pessoas, não haverá transformação na tua vida. Sabe por quê, queridos? O pai da mentira é o diabo. Não minta para você, não minta para Deus. Pastor, mas eu vou falar a verdade sempre, sempre. Um dia eu chamei meu caseiro e falei com ele assim: olha, não minta para mim. É melhor você contar a verdade, porque o dia que eu te pegar na mentira, infelizmente eu vou ter que te demitir. E outro dia desse ele foi relembrar comigo: chefe, teve um dia que eu menti para você, mas eu fiquei com a consciência tão pesada. No outro dia eu te liguei e contei a verdade, porque eu não aguentei. Eu fiquei com medo de você descobrir e me demitir. A verdade, às vezes, queridos, ela é doída, ela é sofrida, mas é melhor uma verdade doída do que uma mentira florida, porque no tempo certo ela vai ser exposta, vai te expor. E é por isso que a gente tem que ter medo, aí sim, da mentira que nós falamos ou que muitas vezes nós vivemos. Amém? Fica de pé comigo, porque eu já quero encerrar. Eu sei que às vezes é duro a gente ouvir isso. Olha, ele falou: ó, pai de vocês, Jesus disse, pai de vocês é o diabo. Mas a verdade precisa ser dita. Muitas vezes a gente, infelizmente, está tomando por pai um infeliz. Nascer no Evangelho não vai trazer salvação. Ser batizado só também não vai te trazer salvação. Cantar louvor, ser pastor, ser líder. Sou da Assembleia, sou da Batista, sou da Presbiteriana.
sou pentecostal, minha família é crente há 30 anos. O que vai mudar, o que vai transformar é arrependimento verdadeiro. É uma vida diferente. Porque sem fruto, sem obediência, sem arrependimento, você pode ser descendente até de Billy Graham, não vai funcionar não. Pode ser neto de Abraão, não vai adiantar nada. Deus está olhando para o nosso coração. Deus não quer que você e eu continuemos perdidos. Deus está chamando, está fazendo um alerta aqui. Sabe por quê, querido? A fé que não transforma o caráter não vai provar o nosso parentesco com Abraão, não. A prova de parentesco com Abraão é praticar as mesmas obras que ele praticou. Fé, desprendimento, obediência, sacrifício, entrega. Ele fez tudo isso. Essas foram as obras de Abraão. E se nós, de fato, tomamos ele como descendência do Senhor, então o que a gente tem de fazer? Praticar as mesmas obras. Sabe por quê, queridos? Religião herdada não salva ninguém. Cultura cristã não salva ninguém. Nome na placa da igreja não salva ninguém. Só o arrependimento que gera um novo nascimento. Esse sim alcança o céu. Amém, igreja?